E a receita de hoje é de cookie, feito com margarina. E fica até o final do vídeo porque tem dica de congelamento. Oi pessoal, eu sou a Lari e é um prazer enorme ter vocês aqui comigo mais uma vez. E hoje nós vamos fazer esse cookie. E é um cookie especial porque ele é feito com margarina e não com manteiga. Mas olha, ele não deixa em nada a desejar pro cookie feito com manteiga, tá? Ele não tem um sabor de margarina, não fica com outra textura, fica maravilhoso. E eu gosto de cookie porque ele tem cara de sobremesa, assim, de uma receita sofisticada, né? Uma coisa meio gringa. E na verdade é uma coisa super fácil de fazer e que fica com essa cara de sofisticado. Então vamos parar de conversa e vamos para o nosso cookie. O que a gente vai precisar? Um ovo, meia xícara de chá de açúcar branco, meia xícara de chá de açúcar mascavo, 3 colheres de sopa de margarina, 1 colher de chá de extrato de baunilha, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, meia xícara de chá de gotinhas de chocolate ou uma barrinha de chocolate picadinha. Aqui eu coloquei um plus, eu coloquei uma barra de chocolate picada grosseiramente, que eu vou fazer como se fosse um recheio para esse cookie, mas aqui é totalmente opcional, tá gente? Pro cookie mesmo, só as gotinhas ou uma barrinha picada. O bicarbonato de sódio também pode ser substituído pelo aquele fermento químico, aquele de bolo, tá? Pode ser uma colher de chá, a mesma quantidade, uma colher de chá de fermento para bolo. Mas com o bicarbonato de sódio, ele dá mais aquela textura pro cookie que fica crocante por fora e macio por dentro. O bicarbonato de sódio dá essa maciez, sabe? Se você gosta do cookie totalmente crocante, pode fazer com o fermento de bolo, que não vai alterar o sabor e nem o resultado, só realmente essa questão da maciez. Então, a receita é muito prática. Tirando aqui o nosso recheio e as gotas de chocolate, a gente vai começar misturando tudo. Vamos lá! E eu volto aqui com os meus ingredientes já todos misturados, menos os chocolates. E olha só, a textura da massa é essa massa assim, meio grudentinha mesmo, tá vendo? Ela não chega a grudar na mão se eu encosto assim, mas a hora que eu for pegar para fazer bolinha ela fica meio grudentinha mesmo. Essa é a textura dessa massa. E vai variar também, de acordo com o tamanho do seu ovo, de acordo com o peso que você der ali nas colheres de sopa de margarina, dá uma variada, mas não tem como dar errado, gente. Não tenham medo, não acho que vai dar errado, porque não tem como dar errado, tá? Então agora eu vou colocar as gotas de chocolate e esse daqui, como eu disse, eu vou usar como se fosse um recheio para esse cookie, né? É um a mais mesmo, tá, gente? Então eu jogo as gotas aqui e vou misturar mais uma vez. E aí eu volto para mostrar para vocês como é que a gente leva esse cookie para assar.
E depois que a gente colocou as gotinhas de chocolate, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer bolinhas e levar para assar. E aqui eu tenho uma dica. A dica é colocar a assadeira com o fundo virado para cima. Por quê? Como o biscoito é uma coisa mais achatadinha, para o ar não ficar preso ali circulando, ele conseguir circular por inteiro e assar todos os cookies por inteiro, o ideal é que seja aberta essa assadeira. Por isso que as assadeiras de assar biscoito são menorzinhas assim e tem até furinhos embaixo, elas são mais baixas e tem furinhos, né? Como a gente não tem, eu não tenho esse tipo de assadeira aqui, eu faço desse jeito e dá super certo. E aí a gente também tem que usar o papel manteiga, porque o cookie dá uma grudada, tá, gente? Você também pode usar aquele tapete de silicone, aquele tapete culinário, mas eu acho que até naquele tapete ele gruda um pouquinho. Então o ideal é a gente usar o papel manteiga. Vou cortar aqui o papel manteiga no tamanho do fundo da minha assadeira. Pronto, forrei aqui a minha assadeira com esse papel manteiga. E aqui a gente pode fazer isso de 3 formas. Eu posso ou fazer bolinhas com as mãos, eu posso molhar a mão com água e fazer bolinhas, que ele não vai grudar na hora de fazer as bolinhas. Eu posso levar na geladeira e deixar essa massa por 10 minutos dentro da geladeira, que ela vai dar uma endurecida e fica mais fácil de eu fazer as bolinhas. Ou eu posso usar 2 colheres para fazer essas bolinhas. Então assim, não tem o que errar aqui, né? Vamos lá, eu vou fazer com as colheres. E aqui, ó, se eu quiser fazer com as mãos, como eu disse, não levei na geladeira, hein, gente, ó. Também dá certo, tá vendo? Então assim, tanto faz, o jeito que você quiser fazer isso aqui vai dar certo. Aí você pode me perguntar assim, ah, mas o cookie não é achatado? Por que você tá fazendo bolinha? Ele vai descer, tá, gente? Então tem que colocar uma separadinha da outra, igual eu tô colocando aqui, porque ele vai abaixar sozinho e ele vai fazer aquele formato do cookie sozinho, tá? E agora que eu já fiz as bolinhas, o meu rendeu 17 bolinhas. Aqui eu tenho uma opção, eu posso ou levar para assar ou eu posso congelar nesse ponto que o cookie tá. Posso congelar a bolinha desse jeito, coloco dentro do... congela assim na assadeira, né? Espero ela ficar durinha e depois eu coloco dentro de saquinhos. E aí, para descongelar, eu não tiro e espero descongelar. Eu tiro do congelador e levo direto pro forno, tá? E aí eu vou fazer aquilo que eu falei, eu vou usar esse chocolate branco aqui, ó, mais ou menos como recheio. Mas como ele vai descer de qualquer jeito, eu vou colocar assim por cima, vou tentar dar uma fechadinha assim, ó. Então, gente, olha só, eu já coloquei aqui o meu chocolate branco e agora eu vou levar pro forno. O forno tem que estar de 180 a 200 graus e o cookie vai ficar lá de 17 a 20 minutos. Mas atenção, você pode olhar com 17 a 20 minutos e achar que ele ainda tá cru. É assim mesmo, ele vai sair do forno molinho. Quando ele sair do forno, a gente tira o papel manteiga com os cookies de cima da assadeira para ele não continuar cozinhando, porque senão, para ele não continuar assando, né? Porque senão ele vai ficar muito duro. A gente tira e coloca numa superfície mais fria, tá? Numa superfície, não precisa ser um mármore nem nada, mas tira de cima da assadeira que vai estar muito quente. Vai sair de lá molinho mesmo, pode ficar tranquilo que ele vai terminar de assar com o próprio calor fora do forno. Vamos lá! E eu acabei de tirar o meu cookie do forno e vim mostrar pra vocês como é que ele sai. Ele sai com essa carinha de que não assou direito mesmo, ó. Eu vim mostrar a textura pra vocês. Estão vendo que eu afundo o dedo, ó? Ele tá bem maciozinho. Esses daqui que estavam no fundo, ó, estão mais moreninhos, mas mesmo assim, ó, todos eles estão bem maciozinhos. Eu vou agora tirar o cookie, todos eles, ó, com papel manteiga, por isso o papel manteiga, de cima da forma. E vou colocar numa superfície fria para deixar ele esfriar. E assim que ele esfriar, eu volto para mostrar para vocês como é que ele ficou. Ele vai ficar crocante, podem ficar tranquilos. Voltei com o cookie já quase frio. E olha só, gente, até os mais branquinhos, escuta isso, ó. Viram como ele deu uma endurecida? Ó, até os mais branquinhos. Os que ficaram mais douradinhos, ó, eles já estão crocantes, estão vendo? E ele vai fazendo isso no decorrer de que ele vai esfriando, ele vai ficando cada vez mais crocante por fora e macio por dentro.
Por isso que a gente tira bem antes, com ele bem maciozinho. Se deixar para ele ficar crocante, a hora que ele esfriar, ele vai estar até duro. Então tem que tirar daquele jeito que eu mostrei. E para armazenar, a gente pode guardar ou num pote de vidro com rosca, né? Ou nesses potes herméticos assim. Só que tem que prestar atenção em uma coisa. A gente precisa esperar ele esfriar completamente. Aqui ainda não esfriou completamente. Tem que esperar ele ficar bem frio para poder guardar e ele não suar dentro desse pote, porque aí ele vai durar por muito mais tempo. Quer dizer, aqui em casa não dura quase nada, né, gente? Mas a ideia é fazer ele durar enquanto a gente quiser comer, né? E agora eu vou experimentar, né? Vamos ver se ficou bom. Eu vou pegar um aqui que tenha aquele chocolate. Todos eles estão com chocolate, né? Mas eu queria um que estivesse dentro, ó. Vamos ver. Olha. Estão vendo como é que ele tá bem macio dentro, ó? E ao mesmo tempo ele tá crocante por fora. Vou experimentar. É muito gostoso, gente. Deu pra ouvir o barulhinho da crocância a hora que eu mordi? Ó. Que delícia. Ao mesmo tempo eu aperto, ó, ele tá macio. É muito saboroso, gente. Muito saboroso mesmo. Cara de sofisticado. Cara de receita gringa. Fácil de fazer. Barato, porque não é feito com manteiga, né? Que é o ingrediente mais caro aí do cookie. Rápido e prático. Então, ó, não tem desculpa para não fazer esse cookie. E se você gostou dessa receita, já curte esse vídeo e compartilha. E se você é novo aqui, aproveita, se inscreve e ativa o sininho. Assim você fica sabendo de todas as coisas boas da vida que eu trago com o maior carinho aqui para vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau!